Boa tarde, Deus. Boa tarde, meu povo. Eu peço para vocês se inscrevam no canal, deixa seu like, deixe um comentário, compartilhem, que é para o crescimento do canal. Porque aqui nós vamos ver só coisas boas que Deus deixou. Eu vou estar lendo aqui no capítulo de João, capítulo 9 de João. Nós vamos falar do cego de nascença. A cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quando estou no mundo, sou a luz. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo, Jesus disse. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: quem é este, aquele que está sentado, mendigando? Uns diziam: é este, e outros: parece com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé, lava-te. E fui, lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele disse: não sei. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, todos nós podemos ver que nesta leitura, o que Deus quis falar para nós, né? Ele quis falar para nós que Jesus, ele curava quando ele ainda viviam aqui em forma de homem, porque ele foi o enviado de Deus em forma de homem. Então, ele vendo o homem cego de nascença, ele disse para o homem, o homem gritou: Rabi, quero ver. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Aí ele falou: nem pecou, não foi ele, nem seus pais pecaram. E pediu que o homem cego de nascença fosse e lavasse os olhos no tanque de Siloé. Mas primeiro Jesus cuspiu no chão e fez um lodo. E falou, passou nos olhos daquele homem cego e falou para ele: agora vai e lava no tanque de Siloé. Assim o homem fez. Repentinamente ele começou a ver, ele começou a enxergar, ele ficou curado. Oh, glória! Aí teve aquele questionamento, né, dos vizinhos. Este não era aquele? Este não era aquele que mendigava, né? Tal, né? Aí ele mesmo falou: sou eu, né? Todos ficaram admirados com a cura daquele homem cego de nascença. Por que nós temos que falar homem cego de nascença? Porque muitos viam ele e diziam: ali está o cego. Não via ele como um homem, como um irmão. Assim também muitos
tenha visões diferenciadas do que não deveriam ter. Porque às vezes muitos vê uma mulher prostituta e fala, ali está a prostituta. O certo é, ali está uma mulher. Mesmo que você fala, ali está uma mulher prostituta. Mas primeiro você tem que ver uma mulher, não uma prostituta, né? E assim foi feito este milagre para que se cumprisse a obra de Jesus aqui na terra. Essa parte, irmão, é muito gratificante para nós, porque lá no final, no versículo 12, fala, disseram-lhe, pois onde está ele? Ele disse, não sei. O cego falou, não sei, porque Jesus, ele era aquele que não queria ficar tocando trombeta. Muitas curas ele fazia e falava para a pessoa, vá e não fala para ninguém, a tua fé te curou. Porque olha, não foi aquele lodo que fez aquele homem cego enxergar. Não foi aquele lodo, foi a fé que aquele homem teve, né? Em Jesus. Foi a fé, porque ele poderia ter falado, nossa, mas o senhor vai fazer aí um lodo e vai passar na minha vista, eu vou ficar enxergando, né? Ele não fez esse questionamento, ele obedeceu. Ele obedeceu Jesus, né? E foi até o tanque de Siloé, lavou e enxergou. Então, irmãos, o que eu quero falar para vocês nesta tarde? Não sei que horas que você vai ver este vídeo, se vai ser à tarde, de manhã ou à noite. A hora que você vê, você vai ver que nós temos um poder que Deus deu para nós de nos curar, de nos salvar e de nos libertar. Porque nós sabemos que existe a libertação e a cura. Às vezes, muitas das vezes, você vai em busca da cura, sendo que não é cura, sendo que é uma libertação que você tem que buscar. Ou muitas vezes você vai atrás de uma libertação, sendo que você precisa é de uma cura. Existem os dois, cura e libertação. Então Jesus, ele quis falar para nós aqui que ele tinha poder, porque a palavra fala para nós que nós podemos fazer a mesma coisa que Jesus fez. Continua. Então, o que nós devemos ter? Fé, esperança, perseverança na palavra de Deus, porque é deste rolo, é desta Bíblia que nós tiramos o nosso sustento espiritual, porque muitas vezes você se preocupa só em alimentar o seu corpo, né? Com comida, arroz, feijão, carne, né? Você vai alimentar o seu corpo, a sua carne, mas nós precisamos nos alimentar espiritual. Então, o que Deus quer que eu deixo para vocês nesta tarde maravilhosa de quarta-feira? Ele quer que eu deixe para vocês aqui. Acredita, tenha fé, busca, para de ficar se lamentando, porque muitas das vezes a gente vê as pessoas só lamentando, estou com uma dor aqui, uma dor ali. Você sente dor porque você é carnal. Você pensa que Jesus não sentiu dor? Ele sentiu. Ele sentiu muita dor. Ele foi chicoteado. Ele foi pregado na cruz. A Bíblia fala para nós. Gente, isso aqui é bíblico. Não é eu que estou falando. Eu estou falando tirado da palavra
da Bíblia, né? Que Deus fala para nós. Então nós temos que confiar, temos que ter esperança, né? Este cego, ele começou a ver. Vocês imaginam? E isto foi feito para que glorificasse o nome de Deus, né? Então, nós podemos fazer obras, nós podemos ajudar o próximo, né? Com uma simples palavra, com uma oração, nós podemos fazer isso, né? Porque Jesus, ele quer que nós ajudamos a salvar almas. A palavra fala para nós, mas para você fazer isso, tem que ser com oração, ações, né? Que nós temos que fazer isso. Não é só de boca para fora, não é só de boca para fora. Nós temos que confiar na cura e nós temos também que nos revestir com o poder do Espírito Santo, porque o inimigo, ele anda em derredor querendo devorar pessoas, ele anda com ranger de dente, né, querendo te consumir. Mas nós que somos fortes na palavra, nós que buscamos a palavra, Deus, ele vai nos fortificando. Oh, glória a Deus, né? Então aqui no versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo sou a luz. Glória a Deus, aleluia. Essa palavra, irmãos, é uma palavra de glória, uma palavra de bênção, é uma palavra que vai saciar você, uma palavra que vai te dar esperança, uma palavra que vai fazer você prosseguir, uma palavra que vai tirar essa venda que tem nos seus olhos, porque talvez você está com uma venda nos olhos que você não vê a palavra, você não lê, você não estuda, você não ouve a palavra, né? Então, essa cura desse cego de nascença, ele era cego de nascença, porque Deus quis que manifestasse a obra. Por isso que ele fez com que este fosse um cego de nascença, né? Porque nós sabemos que a Bíblia, ela fala de outros cegos, né? Fala do cego de Jericó, que ele grita, tenha compaixão de mim, né? Aí o povo não quis que ele se aproximasse de Jesus, mas Jesus mandou que chamasse ele, aquele outro cego que estava na beirada do caminho, né? E Jesus perguntou para ele, o que você quer que eu te faça? Ele fala, eu quero hoje ver. E Jesus fez com que ele visse, tem até o louvor, né? Que fala sobre o cego de nascença, né? E a palavra, ela fala para nós que Jesus cura, Jesus, ele liberta. Por isso, tenha que ter fé, né? Então, tenha fé, irmãos. Eu vou estar lendo um pouquinho aqui da harpa que fala. Eu vou louvar só um trechinho do louvor 476 da harpa, que fala assim: enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar clamava, Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. E Jesus, ele atendeu e fez com que esse cego enxergasse. Termina de louvar, esse louvor está no número 476 da harpa cristã. E tenham todos uma boa tarde e muito obrigada por ter me ouvido até aqui.